Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 2, diz assim: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar e em Égide. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Versículo 16, diz assim: Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sar-lhe-eis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Assentai-vos, queridos. Amém, queridos? Eu acredito que você conhece muito bem, ou pelo menos já ouviu falar da história de Josafá. Verdade é que esta história trazem lições importantes para as nossas vidas. E a situação de Josafá tem semelhança com a nossa situação. Josafá reinava sobre Judá. E diz a Bíblia que algumas pessoas se apresentam a ele dizendo: Olha, Josafá, está vindo contra ti uma grande multidão. Uma grande multidão, e eles já estão perto. Em outras palavras, sintetizando para que você entenda, e esta multidão vem para te destruir, e destruir todo Judá e Jerusalém. A Bíblia diz, queridos, que quando Josafá recebe esta má notícia, ele entende que ele não podia vencer aquela multidão. E ele entende que ele está num problema real na sua vida. Ele entende que está perdido perante aquele problema que se instala agora na sua vida. Um grande problema agora afronta Josafá.
E ele se encontra numa situação difícil, impossível, e ele está agora encurralado por aquela situação. Mas é interessante que a Bíblia diz que Josafá não se desespera. A Bíblia diz que Josafá, ele temeu, ele teve medo, mas ele não se desesperou. As situações que nós enfrentamos, querido, podem até produzir no nosso coração medo, temor. Mas nós não podemos permitir que os problemas da nossa vida produzam em nós desespero. Nós não podemos nos desesperar perante as circunstâncias difíceis da nossa vida. Porque todas as vezes que nós nos desesperamos, nós agimos de maneira tola e afoita. Nós não sabemos para onde ir, o que fazer, o que falar. E nós acabamos em momentos de desespero fazendo o que não devemos, falando o que não devemos falar, agindo no momento errado, da forma errada. E a situação, ao invés de ser resolvida, piora. Talvez você entrou aqui desesperado, desesperada. E é por esta razão que Deus me leva a ministrar essa palavra no teu coração. Josafá tinha um problema real na sua vida. E eu tenho certeza que você que entrou aqui nessa noite também tem um problema real instalado na sua vida. Existe uma situação difícil que você vem enfrentando na sua vida. Mas talvez essa situação não chegou ao fim, não foi resolvida, porque até hoje você só se desesperou pela situação. E não soube como agir frente a esta adversidade que se levantou na tua vida. No entanto, Josafá nos ensina o que fazermos nos momentos mais cruéis da nossa vida. Nos momentos difíceis e dolorosos. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Mas a Bíblia diz também que Josafá pôs-se a buscar a Deus. Josafá agora ele toma uma atitude. A atitude de buscar a Deus. Segundo, Josafá faz algo muito mais profundo. Josafá convoca o povo também para buscar a Deus. Convoca os seus aliados para buscar a Deus. Às vezes, querido, nós oramos sozinhos. Por alguma razão. Ou porque nós não encontramos ninguém para nos ajudar nos momentos difíceis, para nos ajudar em oração, ou então porque a situação é tão caótica que nós não temos coragem de dizer, me ajude em oração. Mas Josafá levanta um povo para buscar o Senhor. E ele é o maior interessado nesta causa. Você precisa ser o maior interessado em Deus resolver a tua situação. E Josafá ali começa a buscar a Deus. E ele começa nesta situação, queridos, preste atenção nisso. Ele começa a exaltar o Senhor e a adorar o Senhor, mesmo em tempos de crises. Perceba que a oração de Josafá está carregada de exaltação a Deus. A sua oração não é proveniente de um desespero, mas de um pedido de socorro. A sua oração não é proveniente de um desespero, mas proveniente de uma confiança plena em Deus. Às vezes nós oramos afoitos. Eu já disse e repito. A questão não é o quanto você ora. A questão é quão intensa é a tua oração. Anote isso nas tábuas do teu coração. A questão não é orar, queridos, porque todos nós oramos. Passamos por situação difícil, oramos. Enfrentamos problemas, oramos. Mas muitas vezes nós não contemplamos a solução deste problema.
E talvez estejamos orando de forma errada. Talvez estejamos nos posicionando frente aos problemas da nossa vida de forma errada. E Josafá se posiciona de maneira correta. Ele coloca suas esperanças em Deus. Ele coloca sua confiança em Deus. E ele começa a exaltar Deus, dizendo: Senhor, nas tuas mãos tem força e poder. E nada é impossível para o Senhor. Ele exalta Deus, queridos. Às vezes, quando eu e você nos deparamos com um problema, nós dizemos: Deus, me socorre aqui. Calma. Não esqueça que em tua oração tem que ter adoração. Não esqueça que em tua oração tem que ter confiança. Não esqueça os atributos de Deus, que Ele é poderoso para socorrer você nos momentos mais difíceis. O salmista diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Então Josafá se apresenta ao Senhor. E esta oração de Josafá, essa postura de Josafá, faz com que Deus se revele a Josafá. Faz com que Deus responda a Josafá de uma maneira favorável. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Deus responde a Josafá, dizendo: portai. Ou seja, escute isso. Olha o que Deus vai falar para Josafá. Josafá, deixa eu sintetizar para você. Josafá, fique de pé. Fique de pé. Portai. Ou seja, fique na postura, na posição correta. E vede o grande livramento de Deus. Nesta peleja, porque havia uma luta ali agora que estava sendo travada. Escute isso aqui que Deus está falando ao teu coração. Havia uma peleja contra Josafá. E Deus chega: olha, nesta peleja não tereis que pelejar. Escuta isso aqui, queridos, que é muito importante para a tua vida, porque Deus te trouxe aqui para que você ouça, nem que seja essa pequena frase, para dizer: olha, você não vai precisar lutar. Você será vencedor sem lutar. Então Deus se reporta a Josafá dizendo: nesta peleja, Josafá, você não terá que pelejar, você não precisa lutar. Eu farei de ti vencedor sem lutar. É eu que pelejarei por ti. Sou eu que pelejarei por vós. Escuta, queridos, existem lutas na nossa vida que Deus quer pelejar por mim e por você. Talvez você não entendeu ainda que não é com a força do teu braço, que não é com a força da tua inteligência, com o teu intelecto que você será vencedor, mas com a força do braço poderoso de Deus. Deus é quem nos dá vitória. Deus é quem vai te dar essa vitória que você precisa. Porque se você tem tentado até hoje com as tuas forças naturais e não tem conseguido, é porque você tem lutado. Porque quando nós lutamos, mas quando Deus luta, Deus vence para nós e nos entrega a vitória em nossas mãos. Deus quer entregar a vitória à tua vida hoje. Sabe, queridos, eu te digo isso. E eu contei o testemunho pregando ali na casa da nossa irmã Ariana. No início do ano, estoura a pandemia. As portas se fecharam. E para quem me conhece de perto, sabe que eu trabalhava em uma autoescola. E eu não era funcionário, eu era um prestador de serviço. Tinha uma copiadora. Todo o país se fecha.
A autoescola fecha. A Lia zera qualquer renda para a minha vida. Faculdade fecha e zera. As portas de onde vinha o meu sustento e o sustento da minha família se fecharam. Quando eu olhei para aquele cenário, quando eu analisei aquela situação, eu coloquei as minhas duas mãos à cabeça e disse: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Escuta isso aqui, que Deus quer falar contigo. Eu disse: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho uma casa, eu tenho uma filha, que nessa hora você se preocupa mais com sua filha, seus filhos, do que com você mesmo. Eu falei: Deus, eu tenho um cartão que a fatura é R$2.500. Eu disse: Deus, eu tenho uma filha, eu tenho uma prestação de um carro de 612, e isso tudo dava em torno de uns R$4.000. Eu falei: e agora eu estou dentro d'água. Naquele instante, o medo bateu no meu coração, mas não entrou o desespero. E eu mandei uma mensagem para minha esposa. E a mensagem continha o seguinte teor: pergunte ao seu pai se ele não quer comprar o meu carro. Porque o pai dela estava precisando comprar um carro. E eu falei: eu vou ter que me desfazer do que eu tenho, porque as portas se fecharam. Mas quando Deus permite que uma porta se feche, Ele abre uma maior. Naquele instante, eu me voltei em si, caí em si e disse: até aqui, Deus me sustentou. Até aqui, Deus nunca deixou faltar nada para mim. Deus vai dar o jeito dele. E eu depositei, assim como Josafá, toda a minha confiança em Deus. Estou falando de um momento difícil que eu me encontrei. Depositei toda a minha confiança em Deus. E descansei o meu coração. A partir daquele momento, meu coração estava seguro, mesmo sabendo que no final do mês chegaria uma fatura de 2.500, uma prestação de 612 e mais as coisas que vocês já sabem. Mas não tinha de onde tirar. Mas coloquei toda a minha confiança no Senhor. E de repente, queridos, havia no meu canal no YouTube um valor acumulado durante 4 anos, que era um valor de $773, que o YouTube paga em dólar. $773. Só que esse valor eu nunca tinha conseguido desbloquear. Eu já tinha feito tantas tentativas durante 4 anos, assisti vídeo, não conseguia. De todas as formas eu tentei. Mas naquele dia, eu chegando em casa, tudo parado. Entrei no meu quarto, pedi até o pastor Márcio para me ajudar em oração. Eu falei: varão, eu creio que hoje Deus vai desbloquear esse negócio hoje. Você escreve o que eu estou lhe dizendo. Entrei para o meu quarto e disse assim para Deus, uma oração curta, direta, mas intensa. Às vezes a gente quer orar longos períodos, mas Deus quer oração intensa e sincera. As minhas palavras foram: Deus, eu confio em Ti. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho de onde tirar, mas existe um valor que vai me ajudar. E eu já tentei 4 anos, Senhor, e eu nunca consegui. Já assisti vídeo de tudo quanto é maneira para ver como é que desbloqueia isso, nunca consegui. Mas hoje, eu sei que o Senhor, diz a Tua palavra, dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Eu sei que o Teu anjo é muito inteligente, muito mais do que eu.
disse assim para Deus: o teu anjo é inteligente, dá ordem a um anjo do Senhor e faz com que ele me ajude a desbloquear esse negócio. Terminei a oração, almocei, corri para o escritório, abri o computador. Gente, eu nunca vi algo tão extraordinário acontecer. Eu não mexi no computador, era uma coisa extraordinária. Uma coisa simplesmente fenomenal. Não foi um minuto, queridos. Era como se o anjo tivesse tocado nas minhas mãos. E a partir dali aquele computador. E eu consegui cadastrar a conta. Com 2 dias o dinheiro estava na conta. Eu disse: glória a Deus. Sabe o que aconteceu a partir daí? Eu comecei a ver Deus agindo em meu favor. E o canal começou a crescer. E daqui a pouco, eu cheguei para a dona da autoescola e falei assim: olha, eu não vou querer mais ficar na autoescola. Arrume outro. Que a partir de agora, eu vou servir integralmente a obra. E Deus me fez liquidar em tempo improvável. Um tempo improvável como vocês são testemunha. Em um tempo improvável, Deus fez o extraordinário. Talvez você está vivendo um tempo improvável. Talvez você está querendo uma vitória improvável. Mas Deus te trouxe nessa noite, neste lugar, para dizer que em tempos improváveis, Ele faz maravilha. E até hoje eu tenho contemplado o agir de Deus em meu favor. E eu estou aqui declarando que 2020 foi o ano mais extraordinário da minha vida. Eu nunca vi um ano tão extraordinário, tão maravilhoso como 2020. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não precisa de tempo favorável para fazer coisas grandes na nossa vida. Talvez você está querendo tempo favorável. Você precisa de um Deus favorável em um tempo difícil. Você está vivendo um tempo difícil? Você está vivendo um tempo improvável? Parabéns! Você está pronto para receber o que Deus vai fazer na tua vida. E quando Deus fazer, quando você experimentar essa vitória, você vai dizer: Deus é poderoso. E não se limita à circunstância. Talvez você não enxerga nenhuma possibilidade de vitória como Josafá. Mas nessa noite, Deus está falando contigo de uma forma poderosa e reveladora. Creia tão somente. Portai-vos e vede, porque nesta peleja, Deus é que pelejará por ti, meu amado. Deus é quem pelejará por ti, minha amada. Deus é quem está conosco. Deus diz: eu estou convosco, Deus, querido. Em tempo improvável nós só precisamos da presença dele. Quando você olha para as Escrituras, você vai ver José sendo abençoado em uma terra improvável. E a Bíblia vai dizer: e Deus estava com José. Você vai ver José sendo preso na prisão, sendo injustiçado, mas ele na prisão crescendo. E a Bíblia vai dizer: e Deus estava com José. Deus está conosco nos momentos de peleja da vida. Você não será mais a mesma. Você não será mais o mesmo a partir de hoje, porque Deus requer de ti apenas uma posição para que você enxergue o agir dele em tua vida, em tua causa, em prol da tua vida. Você pode crer nisso? Você pode crer nesta palavra? Existem situações, Deus está, eu posso ver, queridos, situações aqui, estampada no rosto, situações que precisam ser destravadas. Tem pessoas aqui que veio buscar uma resposta de Deus, e Deus está te respondendo. Existem situações na tua vida que se arrasta já faz 4 anos, que se arrasta já faz 1 ano, que se arrasta um bom tempo, mas eu quero te dizer, Deus só espera uma posição sua, para que você enxergue o agir de Deus em prol da tua vida. Nesta peleja não tereis que pelejar.
Nesta batalha não tereis que pelejar. Retire as suas mãos e deixe Deus colocar as mãos dele. E você irá contemplar o feito extraordinário e poderoso de Deus na tua vida. Agora, ei querido, se coloque na posição. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Josafá, ele ia para o templo, ele se colocou ali e adorou o Senhor. Ei, enquanto você está vivendo este tempo difícil, apenas se dedique em adorar a Deus, apenas se dedique em crer no que Deus vai fazer na tua vida, apenas se dedique em estar prostrada e em estar prostrado diante de Deus, porque é dele que vem a nossa vitória. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor e que Deus te abençoe.